que prazer nós darmos início no nosso programa Sala de Imprensa. Hoje um programa super especial. Nós vamos entrevistar um grande amigo da nossa Associação Paulista de Imprensa e, melhor, amigo do meu grande amigo, professor José Luiz Zanzini, nosso vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que está conosco desde 2009. Quer dizer, desde antes, mas 2009, quando nós assumimos o nosso primeiro mandato aqui na API. E o nosso programa Sala de Imprensa hoje está super especial. Nós estamos trazendo o nosso grande amigo, o Antônio Duarte dos Santos, o Chiquinho 90. Chiquinho, prazer. Prazer todo Uma honra meu. muito grande ter você aqui conosco. Obrigado. É um prazer redobrado. O Chiquinho, ele tem uma trajetória fantástica. Tá aqui, ó. Essa daqui é a trajetória dele. Extremamente organizado, a história do nosso bairro não pode parar. E ele diz aqui, eu amo Guaianazes. O Chiquinho foi prefeito de Guaianazes. Guaianazes, só para vocês terem uma ideia, fica na zona leste da cidade de São Paulo, porque é o seguinte, Chiquinho, o nosso programa vai para mais de 190 emissoras do Brasil inteiro. Então, o cara que está lá no Acre, não é? Guaianazes, ele vai falar, puxa, então deve ser aquela cidade que fica lá no Pará, ou fica não sei aonde, tal, não é. Guaianazes é um bairro, não é, aqui da cidade de São Paulo, onde nosso querido Antônio Eduardo dos Santos, administrador, foi prefeito lá durante 4 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Né? E também, ele hoje, ele vai começar, por que Chiquinho 90? Pois é. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar numa casa de imóveis e o motorista chamava Chico. E o serviço que eu arrumei naquela época era ajudante dele. E aí o pessoal ficava naquela brincadeira, ah, esse aí é o filho do Chico, é o Chiquinho. Filho do Chico. É. E aí esse apelido foi para a escola e está até hoje. Para você ter uma base, a minha mãe me chamava de Toninho. Porque, hoje, lógico, Antônio Eduardo dos Santos, Toninho. O apelido foi tão forte que hoje ela me chama de Chiquinho. Até a mãe Até minha mãe já mudou meu nome. É isso, né? Aí. Então... E, na verdade, Chiquinho, o objetivo de nós termos trazido você aqui para o nosso programa, para o Sala de Imprensa, é com a finalidade de você mostrar que eu sinto o seguinte, quer dizer, você além de um cidadão comum, um cara maravilhoso, uma pessoa que quer ajudar, você tem um espírito público muito grande. Quando foi que começou a sua carreira dentro da iniciativa pública? Qual foi o seu primeiro cargo? Meu primeiro cargo foi como agente vistor na época do Jânio Quadros. Uau, nosso querido presidente Jânio Quadros. Quem me colocou como agente vistor foi o vice-prefeito na época, o Arthur Alves Pinto. Eu trabalhei com o Arthur Alves Pinto, deputado estadual. Eu fui coordenador de turismo do estado de São Paulo quando o Arthur foi secretário de Estado de Esporte e Turismo no governo do Luiz Antônio Fleury, filho, o governador Fleury. Foi em 90, né? 90, exatamente. Na época que eu fui candidato a primeira vez. Olha! E o 90, o Chiquinho, tem esse Chiquinho do emprego que eu tive, o meu primeiro emprego, e o 90 foi porque fui candidato em 1990. E na época, a gente pintava um muro um ano antes. Isso! Né? E aí você falava... pintava o muro e dizia que em 1990 você seria candidato. Isso. Aí eu coloquei Chiquinho 90 porque em 90 ia ter a eleição. As eleições, isso. Só que aí ficou como codinome. Hoje eu sou conhecido por Chiquinho 90. Chiquinho 90, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Inclusive, tivemos juntos agora na Secretaria de Tecnologia e Inovação e Tecnologia, e o secretário, né, o Juan Queiroz, falou que vai trabalhar aí, fazer dar uma atenção. Ele está vendo a possibilidade de montar um Descomplica em Guaianazes. Que maravilha! E o Descomplica é fantástico, porque na verdade é um poupa-tempo da cidade de São Paulo. Justamente, são muitos serviços que é justamente o que atende aquela população. E foi isso que você foi buscar? Foi isso que eu fui buscar. Lindo.
Né? E você já fez um requerimento oficial ou foi só um contato, uma conversa? É porque e tal? tudo tem um estudo primeiro, né? Então o secretário está vendo, está estudando como que será os investimentos, apesar que nós já, essa parte de verificar aluguel, verificar espaço, tudo isso daí já está definido. Mas precisa ajustar algumas outras coisas para ele dar o veredito, né? Perfeito. Mas está bem encaminhado. Perfeito. E mais do que isso, o que é muito importante, querido Chiquinho, você, 2 anos e meio, você ficou à frente da prefeitura de Guaianazes. Isso mesmo. Dá um quadro de Guaianazes para as pessoas entenderem o que é Guaianazes. Tem quantos milhões de pessoas lá? Então, Guaianazes tem 17 quilômetros, né, sendo 8 quilômetros quadrados em 8 quilômetros e meio em Guaianazes e 8 quilômetros e meio em Lajeado. Sim. Que, na verdade, que faz parte de toda a administração regional de Guaianazes. Isso mesmo. E são, em 2010, o censo aparece lá, são 298 mil habitantes. Quase 300. Hoje já deve estar com 350 mil. Aproximadamente. 350 mil. 350 mil. Imagine, 350 mil é maior do que Araçatuba, Marília, Presidente Prudente. A única diferença é que lá tem muita gente carente, muita gente sofrida, muita pobreza, né? É verdade, é verdade. Então, essa é a diferença, mas é um pessoal, um povo muito solícito, muito gosta de ter as pessoas próximas, mas é um povo sofrido, né? Porque Guaianazes é um lugar que tem aproximadamente 35% de desempregados. Isso eu 35%? 35%. Quem é que fez... quem é que construiu o maior número de habitação lá em Guaianazes? Pública? Na época foi o Mário Covas. Mário Covas. Quando foi prefeito. Quando foi prefeito. Construiu... Construiu muita... E assim... Os condomínios lá, de habitação. Os prédios lá. Os prédios. Isso mesmo. Tá, depois veio a cidade Tiradentes, né? Aí aí ampliou. Porque a cidade Tiradentes era Guaianazes. Na verdade, Guaianazes chegou a ter quase 400 mil eleitores. Só para você... Eleitores, quer dizer... Eleitores. Quase 1 milhão de pessoas. De pessoas, né? Quando era uma regional só. Sim. Aí dividiram, né? Mas dividiram cidade Tiradentes e Guaianazes. Cidade Tiradentes e Guaianazes. Né? Tanto que é cidade Tiradentes. Porque lá na cidade... mais de 1 milhão de pessoas, você não pode falar que aqui é um bairro. A cidade Tiradentes hoje tem aproximadamente 250 mil habitantes. Deve estar crescendo um pouquinho mais, porque não para de crescer lá, né? Nós estamos numa região que tem muito, além do desemprego, tem muita gente passando fome, Sim. Tem muitos córregos, muitas áreas de risco, muita ocupação irregular, né? Então, é muito estrangeiro também. Muito, né? Muitos. Tem aproximadamente, haitiano, boliviano, nigeriano, venezuelano, angolanos. Então, assim, eu diria que hoje deve ter em torno de uns 10% lá de estrangeiro. Você está brincando? É um volume muito grande. Muito grande. Caramba. Muito grande. Mas e esse pessoal produz ou, na verdade, faz parte de comunidade carente, de rua e tal? Olha, como é que é? Esse pessoal está sofrendo igual os outros, né? E às vezes estão sofrendo um pouquinho mais porque tem dificuldades para falar, né? E, consequentemente, tem dificuldade de usar o posto de saúde, tem dificuldade de usar escolas, e com isso cria essa turma toda aí de dificuldades na borda da cidade, né? Me fala uma coisa, eu estou vendo aqui na sua trajetória, Chiquinho,
você foi assessor na Secretaria de Educação, no programa Parceiros do Futuro, Isso atual mesmo. Escola da Família. Isso é importantíssimo, Ó, porque é um projeto de inclusão social fantástico. E como você é um isso homem... foi em 96. Olha, que lindo. Na época do Mário Covas. Sim, governador. Governador. Perfeito. A secretária era a professora Rose Neubauer. Neubauer, sim. E ajudei a criar esse programa Parceiros do Futuro. Sim. E nós fizemos isso nas 400 escolas do estado mais violentas. Sei. Porque o objetivo desse programa era levar a comunidade para dentro da escola. Dentro da escola, perfeito. E nós fizemos isso e conseguimos diminuir significativamente a violência nas escolas, porque naquela época os diretores falavam que eles eram donos das escolas. E aí não deixava crescer o grêmio estudantil, né? E nós conseguimos quebrar esse paradigma aí. Entendi. Né? Então, você mora em Guaianazes, né? Eu moro em Guaianazes. E aí, continua, isso é importante. E aí, passou o tempo da professora Rose, aí entrou o professor Gabriel Chalita, né, na época, e aí ele não acabou com o programa Parceiro do Futuro, ele ampliou através da Escola da Família. E hoje todas as escolas do estado é aberta para a comunidade. Entendi. E esse projeto continua até hoje, né? Continua. Com sucesso, inclusive. Com sucesso, inclusive, tem estagiários da educação que eles até recebem para ficar lá nos finais de semana. Recebem, para ficar lá? Recebem para ficar lá. Conta uma coisa, Chiquinho, o que é importante. Das suas realizações, não é? Nesse 2 anos e meio, frente à administração de Guaianazes, da Prefeitura de Guaianazes, não é? Ou subprefeitura, como é conhecida. Na época, quando o Dória entrou, era prefeito. Era prefeito. Isso, você era prefeito. Por isso depois que o Bruno entrou, Bruno aí assumiu, voltou de novo subprefeitura. Por problema de legislação. Isso, por problema de legislação, né? Então, mas vamos admitir, falar que você era prefeito de Guaianazes é mais gostoso até, né? Então, me diga uma coisa, nesse momento, nesses 2 anos e meio da sua administração, o que você realmente identificaria como os seus projetos que você iniciou e terminou, ou que você pegou já numa fase de obras ou que estava planejado e que você realizou? Olha, muita coisa eu fiz no bairro, mesmo sem dinheiro. Sim. Porque nós entramos, não tinha dinheiro, não tinha muitas equipes, tinha pouca equipe, né? Sim. Mas nós fizemos muitas obras com os funcionários. Eu consegui conquistar os funcionários para nos ajudar. E uma das coisas que eu sempre coloquei, o servidor é funcionário da população. Então tem que tratar bem a população. Sim. Uma das coisas que eu fiz lá, que eu acho que foi o sucesso da minha administração, foi atender bem a população. Tá. Então eu chegava todo dia às 7 horas da manhã lá. E eu... Na sede da prefeitura. Na sede da prefeitura. E assim, e sempre falei para o pessoal, se vocês quiserem falar comigo, venham às 7 horas da manhã, que das 7 às 8 a prefeitura está fechada, mas eu estou atendendo. E isso aliviou muito os atritos dentro do bairro, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que foi aprovada pela minha administração. E isso foi muito positivo para você lá? Muito positivo. Até hoje. Fiz muitas obras, mas eu acho que... Cita algumas obras importantes aí, Chiquinho. Olha, contenções... Sim, que isso é muito problema. Contenção, explica um pouquinho como é que funciona. Contenção do córrego é porque, na verdade, quando tá vem a época das cheias, isso, não é? E com a erosão... Tem lugares no bairro que essa contenção eu fiz através de ter declarado emergência no bairro, né? Sei. E o que aconteceu com isso? Eu consegui salvar vidas. Sim. Né? Consegui salvar vidas porque a erosão estava levando as casas para o rio. Sei, né? entendi. Então, conforme eu decretei a
a emergência, eu consegui fazer a contenção ali e consegui fazer um espaço. Tem lugares que ficou espaço até de lazer, de tanto que nós consertamos o córrego também, entendeu? Sei. Mas tem muitos lugares dentro do bairro que precisa desse trabalho, né? Tem lugares que nós decretamos emergência, que era passagem de ônibus, né? Então, além disso, fizemos muita revitalização de praças, fizemos concertos em galerias lá que o pessoal estava esperando há 15 anos, 20 anos, sabe? Foi um negócio... E assim... 20 anos aguardando. Aguardando. E as equipes estavam muito afinadas, assim, o pessoal da prefeitura sentiu que eu estava afim de fazer. E trabalhar. E eles estavam... Em prol da cidade de São Paulo. Em prol da cidade de São Paulo. Muito mais, exato, do que... E eles sentiram isso daí também e começaram a me ajudar. Então, surgia uma emergência, o próprio pessoal da prefeitura, sem fazer corpo mole, ia lá, fazia a obra que tinha que fazer, já pegava, já se preparava para as cheias das chuvas, ia lá, a galeria, limpava a galeria, cortava mato, a gente fazia o possível para diminuir o problema de enchente, que ainda é um problema na nossa região. Ainda é? Ainda é. Tem assim, muitas áreas em Guaianazes que ainda tem problema. Nós temos uns 5 pontos lá que dá enchente, mas que faz um estrago muito grande, né? Isso nós conseguimos fazer as limpezas, mas as chuvas é assim. Não adianta nós fazer o serviço se a população não ajudar também, né? Sei. Então tinha alguns pontos lá que eu cheguei a tirar 4 sofás debaixo de uma ponte, aí não tem jeito de administrar desse jeito, né? Porque não tem jeito. A água ela quer passar por algum lugar. Se joga um sofá lá no córrego, aí aí não tem jeito. Aí a água vai procurar um caminho para ela passar, né? Mas eu vou te falar um outro ponto assim que é um grande legado meu. Na minha administração, eu consegui acabar com todos os pancadões de Guaianazes. Você está brincando? Todos os pancadões. E, em muitos casos foi negociado. Assim, acabar com o pancadão sem precisar ter a violência. Foi conversado. Quando não foi conversado, a própria polícia ia antes para não deixar acontecer o início, né? Então, teve muita responsabilidade dentro da administração, né? E esse é um legado que eu estou trazendo também, porque as pessoas merecem dormir com tranquilidade. Lógico. Né? E é muito triste, que nem eu vi, você conhecer os filhos do pancadão, né? Ou seja, as mães que tiveram os filhos e nem sabe quem são os pais. Então eu acho que eu colaborei com alguma coisa, né? E eu até tenho aberto discussões com os jovens para eles me darem ideias. Para mim, eu quero criar uma ideia que a gente tem outras alternativas culturais diferentes do pancadão. Que o pancadão não é atividade cultural. Não dá, né? Não dá. Eu queria que você me desse uma posição muito clara sua, meu querido amigo, sobre essa questão. O pancadão não é só em São Paulo, né? O pancadão é no Brasil inteiro. Você vê o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, então, é uma coisa que assombra. Lá eles fazem... É que o pancadão, ele tudo pode no pancadão, né? Muito negativo. Tudo pode. Então, tudo que não tem regra é maravilhoso, mas tudo tem que ter regras. Não tenha dúvida. Tem que ter regra. Tem hora para começar, tem que ter hora para terminar. Você não pode ser tão liberal assim, né, de poder fazer as atividades que eles fazem lá no pancadão.
né? Eu acho que nós temos outras alternativas, fazer eventos culturais, eventos de shows, né? A gente vê que o prefeito ele tem essa vontade também de discutir isso com os jovens, né? E os jovens deviam tomar isso para eles e falar assim, ó, eu quero desse jeito, né? Porque o adulto dificilmente vai achar a vontade do jovem em qualquer atividade, né? Mas se ele se manifestar e falar assim, ó, eu quero desse jeito, a gente vai viabilizar, desde que tenha aquelas regras básicas para poder o evento acontecer. Que é o mais importante. É o mais importante. Porque, veja, a gente tem que levar em consideração, e você é uma pessoa que tem todos os predicativos para entender esse processo. Porque o cidadão humilde, não é? A chamada comunidade, não é? Que vive, não é? Já com uma situação extremamente difícil. Tudo para eles é difícil. Tudo para eles é difícil. Tá certo? Quer dizer, eles têm, infelizmente, né, toda uma esfera, não é, de negatividade. Não é? Você vê, o local onde eles estão carece de urbanidade. Não é? Justamente. Carece de meios mínimos para a sobrevivência. Eu falo para você que, por exemplo, nós, lá, quando eu falo Guaianazes, eu incluo também a cidade de Tiradentes e o Itaim Paulista. Sim. Né? Nós temos alguns pontos também em São Mateus, Sapopemba, São Miguel, mas essa borda da cidade aí, elas têm os sofrimentos idênticos. Sim. Talvez nós tenhamos lá mais escolas, mais creches, mais posto de saúde, mas não é porque lá é privilegiado, não. É porque lá que estão os problemas. Lá, infelizmente... Lá é onde reside todas as mais difíceis situações. Justamente. De toda a sociedade. Porque eu já falei aqui do desemprego. Sim. Tem muita gente lá que não tem moradia. Por conta desses córregos aí, nós temos muitos lugares aí que o pessoal está morando na beira do córrego. A área ocupada, tem muita ocupação irregular, e são pessoas que estão lá há 30, 40 anos. Essas pessoas têm que fazer regularização fundiária naquela região. Porque um lugar que não está regularizado, você não consegue levar a escola, você não consegue levar a UBS. Então, tem que regularizar para poder levar os equipamentos públicos para lá. Porque eu falo que hoje tem uma coisa que não pode faltar na pessoa. É o emprego, é a saúde, é a habitação e a educação. Não tem dúvida. Né? Se você tem isso aqui, acabou. O cara vai viver feliz. Né? Mas, meu querido amigo, com todo respeito, Chiquinho, você não acha que hoje há uma necessidade de uma maior atenção por parte das autoridades, por parte daqueles que têm o poder, aqueles que mandam, para ajudarem mais as comunidades, para incentivarem? Você veja, o mínimo, veja, uma coisa tão necessária, ter campo de futebol, ter quadra, para a molecada poder jogar, para a molecada ter o que fazer no final de semana. Chiquinho, eu quando fui presidente do AMB, nós fizemos quase 1000 eventos por mês, 1000 eventos. Show. E eu tinha um trabalho que, de repente, você pode incentivar isso, que eu acho muito interessante. Meu querido amigo também, o José Luiz Zanzini, ele tem um lado inclusivo, né, na área das necessidades, não é? Das pessoas com necessidades, trabalha já há muitos anos com isso, e ele acompanhou esse trabalho também. Nós, o que fazíamos? Nós, na verdade, realizávamos pequenos eventos nas comunidades. Tiradentes, cidade de Tiradentes, Guaianazes, Itaquera,
enfim, toda aquela região da Zona Leste, tá certo? A própria Penha, não é? No Largo da Penha. O que nós fazíamos? Fazíamos pequenos, né? Pequenos Shows. pequenos shows, mas de que forma? Com os artistas locais. Exatamente. A nossa obrigação qual era? Montar um palco de 3 por 2,5. E levar o som. Levar o som e mais nada. Porque os talentos estão lá no bairro. Os talentos estão lá no bairro. Ah. Você quer que eu te falo qual foi um grande talento que surgiu, que nos ajudou muito? O Netinho de Paula, com o Negritude. Verdade. Entendeu? Como é que o Netinho de Paula surgiu com Negritude? Dentro das comunidades, da Zona Leste de São Paulo. Eu sei disso, o Netinho hoje é um grande amigo. Quer dizer, então, na verdade, é o seguinte, você tem, no fundo, a oportunidade de fazer com que essas pessoas possam enxergar um horizonte. É verdade. Porque senão é o seguinte, é só pau, e tem que fazer isso, é obrigado a fazer aquilo. Em 2005, eu fui coordenador de assistência social na subprefeitura de Goianás. Tá. Nós todos os meses, todo mês, nós fazíamos um show. Olha aí. Fazia um show com as rádios. Isso. Aí as Transamérica fez muito. Transamérica, eu sei, porque Transcontinental. Isso, a eles levavam. Exatamente. Aí a gente firmava lá um contrato, eles iam lá, a gente dava estrutura, ele levava os artistas. No meio dos eventos, a gente colocava os nossos talentos também para participar. E a gente juntava lá 5 mil, chegamos a ter 25 mil pessoas em um evento, e foram vários artistas lá no bairro, porque nós carecemos desse negócio lá na região, né? E a gente percebeu, hoje eu posso falar para você que Guaianazes é um celeiro de artista cultural, música, várias ações, capoeira. Então, eu acho que precisava ter um programa para aguçar esse talento e aproveitar esses talentos, porque com certeza tem muita gente boa lá no fundão. Né? Sim. Muita gente boa lá. Vários jogadores saíram lá da região também, né? Porque como coordenador de assistência social, eu cuidava da cultura, do esporte, da habitação e da assistência social. Então eu tinha noção de toda essa parte de buscar os talentos e também de ver as dificuldades do bairro. Eu consegui enxergar a partir dessa vez que fui coordenador de assistência social. Né? E você percebeu tudo isso? Percebi tudo isso. Né? E essa sim, acho que tinha que ter realmente uma atenção para a periferia. Acho que a periferia assim, a sensação que dá na gente, com todo respeito, sim, é que ninguém olha para lá para que tenha sempre aquelas dificuldades, para que todas as eleições eles voltem lá e falem que vai resolver o problema. Né? Exatamente. Infelizmente. Que bom. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Chiquinho. Nós estamos gravando esse programa, nós vamos levar esse programa para o Brasil inteiro, mais de 150 países, mais de 170 estados, mais de 170 cidades, não é, para 170 emissoras de televisão, perdão. E, na verdade, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. E vai ficar gravado, vai para o ar e vai para o YouTube, não é? E vai ser histórico, porque a gente faz com que realmente você tenha sucesso, continue tendo sucesso na sua carreira pública, que os seus projetos políticos sejam de sucesso, que você realmente tenha condição, não é, de poder continuar prestando relevante valor público para a sociedade, através do seu trabalho, da sua determinação, da sua dignidade, da sua honra. E o que eu sinto é exatamente isso, que, infelizmente, os administradores públicos, os agentes públicos, não é, quando assumem, aí vem aquela história, não, mas aí eu vi que não dá para fazer, eu vi que não consigo, quer dizer, desculpa, então não entrasse.
É isso aí. Porque se não dá para fazer, o que você continua lá? Então, tá certo? Se não dá para fazer, renuncia. Eu estava vindo para cá e estava falando exatamente sobre isso. Se o poder público quiser, ele resolve o problema. Se for lá do foco dele de resolver o problema da saúde, ele vai resolver o problema da saúde. Se for da educação, ele vai resolver o problema da educação. Assim é a mesma coisa com a habitação, com a segurança, porque o problema, a ordem tem que vir do poder máximo. Entendeu? Ó, eu quero resolver esse problema. Se ele quiser, ele vai resolver. Né? Então, hoje, mas não paliativo como é. Eu não queria que as autoridades dessem, por exemplo, os R$600 por mês. Exatamente. Eu queria que ele desse um emprego. Porque se o cara tem um emprego, ou que ele ajudasse de alguma forma, objetivamente, para a pessoa poder produzir, para a pessoa ter condições de trabalhar. Porque quando a pessoa trabalha, ela tem dignidade, ela pode fazer planejamentos, ela pode até programar alguma coisa para o futuro. Quando você não tem, aí é difícil, né? Você viu, ó, indiscutivelmente, a gente não pode falar administrador X ou YZ foi bom ou foi ruim. Mas a gente tem algumas coisas que você tem que elogiar. Você vê, esta atitude do bom prato é, sem sombra de dúvida, uma receita de cidadania mesmo. É verdade. E existe até hoje. E o bom prato, inclusive, para ter uma ideia, eu já comi do bom prato. Eu como todo dia. Então tá aí. Quer dizer, e você com R$1, ainda é R$1? É R$1 ainda. Então, você dá R$1 e é uma comida boa, qualificada. Com acompanhamento da nutricionista local e dos nutricionistas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Né? O que é muito bom, né? E assim, esse Bom Prato de Guaianazes, por exemplo, está lá já desde 2001. Sim. Né? A organização social serve 1.200 refeições todos os dias. O governador João Dória ampliou isso daí e agora está servindo aos sábados e domingo também. Né? Está servindo? Está servindo sábado e domingo. Então, o Bom Prato hoje ele serve o café da manhã, o almoço e a janta. E eu vou falar para você, todos os dias vai muita gente embora porque não consegue atender todo mundo. Vai embora? Vai embora. Porque não consegue, você tem um limite para trabalhar, né? E acredito que isso hoje, com essa pandemia, está acontecendo em todos os lugares. Então é um programa, assim, maravilhoso que veio realmente de encontro com o pessoal da periferia, principalmente. E o que é melhor, com a finalidade de ajudar as pessoas simples. Justamente. E outra, ajudar a pessoa que anda na rua. Eu lembro que o Mário Covas falava assim, que perguntaram, pô, mas não pode, por que não dá a comida de graça? Aí o Mário Covas falou, o cara tem que pagar R$1 para ele poder exigir a qualidade, para poder exigir a dignidade dele. Mesmo que seja R$1. Mesmo que seja R$1. Eu também acho o seguinte, mas o cara tudo chega que lá você e dá fala de graça, assim, ó, a pessoa não dá valor. Não dá valor. É não de graça. É isso aí. Agora, tudo bem, R$1 cá entre nós para você almoçar ou jantar é simbólico, mas é R$1. É R$1. Você precisa ter R$1. Se você não tiver R$1, você não come. Mas todo mundo ajuda. Sempre tem alguém que fala assim, ó, eu tenho R$1 para mim e tenho R$1 para você que não tem. Isso. Isso acontece constantemente. Acontece, né? Acontece. O que é um negócio fantástico também que está acontecendo. Com esse negócio da pandemia, a gente está encontrando muitos voluntários que estão lá, eles chegam lá e falam assim, eu quero 100 marmitex, que hoje está servindo marmitex. Sim. Né? Eles compram 100 marmitex e lá na fila mesmo eles já distribuem para o pessoal. Olha, que bacana. Então isso daí é um negócio fantástico, porque eu vejo esses voluntários anônimos, o que eles estão sendo significativo nesse momento. Né? Muito bonito.
E outra, e tem uma coisa que é importante, né? Nessa hora, que é importante e relevante nós lembrarmos. No fundo, o que ocorre, Chiquinho? Eu tenho isso para mim, a sociedade é boa. A grande maioria do povo brasileiro Verdade. é extremamente gente boa, gente de qualidade. Que gosta de trabalhar. Que gosta de trabalhar, que quer se dedicar, que quer construir a sua família, que quer ter um futuro, quer ter sua casinha, quer ter seu carrinho, quer poder viajar no final de semana ou durante as férias, poder criar o seu filho, educar, enfim, dar um padrão de vida. Todos querem isso. Mas num determinado momento, você encontra enormes dificuldades. Quer dizer, e o poder público, aí eu acho que o poder público tem que intervir para ajudar, para facilitar a vida daqueles que não conseguem chegar aonde, graças a Deus, nós chegamos. Porque você vê, meu pai, com todo respeito, Chiquinho, foi um homem simples. Meu pai estudou até o 3º ano do primário. E num determinado momento da vida dele, como ele era um autodidata, ele me ensinou inglês, né? Tudo bem que eu não sou um expert em inglês, mas a grande verdade é que ele era um autodidata, nunca ninguém ensinou nada para ele. Quer dizer, e por que isso? Porque ele tinha uma determinação, uma vontade de falar para o filho dele, falar, filho, eu quero que um dia você seja um doutor. Vai ser um orgulho na minha vida. E eu tenho certeza que muitos dos pais hoje querem que o filho seja um advogado, um médico, um engenheiro, um administrador de empresas. Eu vou dar um exemplo da minha vida. O dono dessa loja de imóveis que eu te falei, sim, tudo que eu tenho na minha vida eu dou graças a ele, porque foi ele que pagou meus estudos. Se não fosse ele, eu não conseguiria. Você chegou a fazer direito, não foi? Eu sou advogado há 32 anos. Você está brincando, doutor? E o senhor não falou nada? Eu tinha que tratá-lo aqui como doutor. Não tem essa. Nosso querido doutor Antônio Eduardo dos Santos. Sou advogado há 32 anos. Que maravilha! Advoguei muito e eu agora estou... Que área que você advogou, Chiquinho? Ou advoga? É advogado ou advoga? Até uns 15 anos atrás eu era criminalista. Tá. Depois eu tive um problema aí que a gente não precisa falar, sim, mas isso atrapalhou um pouco na parte criminal. Então hoje eu não faço a parte criminal de hipótese nenhuma. Entendi. Só faço trabalhista, faço área civil, sim. Faço até um pouco de tributário. E você tem ainda sua banca lá na Zona Leste? Tenho, lá em Guaianazes? Tenho o meu escritório lá. Seu escritório lá? Tenho. Maravilha. Tenho 3 colegas lá que me ajudam. Você veja, né? Olha como é interessante. Eu também, né? Você vê o próprio Zé Luiz Zanzini, os seus assessores, né? O próprio Zé Luiz Zanzini, hoje prestando um relevante serviço no CET, professor, doutor, com mais de 5 ou 6 faculdades, né? Verdade. É o nosso vice-presidente lá na PI, de uma humildade, de uma simplicidade. Foi secretário municipal. Foi secretário municipal de acessibilidade. Daqui da cidade de São Paulo. É verdade, muito bem lembrado. Quer dizer, e você, né? Advogado, não é? Altamente qualificado, e tem aí um trabalho fantástico realizado pela cidade de São Paulo. Eu sinto, Chiquinho, que é assim, São Paulo, o Brasil, precisa de gestores que realmente estejam comprometidos com o interesse público, com a vida pública, com o cidadão, com a cidadã. Porque o que ocorre é que, infelizmente, 99%, 99%, não é? Das pessoas, quando entram na vida pública, acabam mudando tudo. E o agente público não pode esquecer que a população é o patrão. Exatamente. O patrão é quem manda. Olha, quem paga o salário é quem manda. Quem manda. Meu pai falava uma coisa, filho, aprenda um negócio da sua vida. Quem paga a conta, manda. Isso aí. Quem é que paga a conta? Que senta na ponta da mesa, não é assim? Quem senta na ponta da mesa não é o que faz o pedido? E a gente vai falando, não, isso eu não quero, isso daí tá bom. Não é, assim? É isso sim. Por quê? Porque quem vai sentar lá é o que vai pagar a conta. É isso aí. Então a grande verdade é a seguinte, eu vejo aí um monte de magistrado, de promotor público, de agente público, de policial militar, de policial civil, de agentes, né, de várias secretarias, querendo mandar. Pode até mandar.
Mas tem que consultar. Me permita. Mas tem que consultar. Todos esses que eu citei têm, sim, poder de autoridade. São autoridades constituídas pela Constituição e todos nós temos que obedecer. Tanto que nós, como advogados, aprendemos o quê? Decisão de juiz não é para contestar e nem ir lá conversar com ele. É isso aí. Na verdade, é cumprir a decisão do juiz. Se você não quiser cumprir, você tem que recorrer. Esse é a formalidade jurídica. Agora, o que ocorre? Importantíssimo, fundamental. Nenhum dos agentes públicos, nenhum dos servidores públicos, nenhum dos funcionários públicos esquecerem que quem paga o salário dele é a sociedade, é a população. Ela merece o mínimo de respeito. Não, eu acho que ela merece o melhor. Ela merece o máximo de respeito, com todo respeito. Eu entendi o que você quer dizer. Ou seja, diante do grau da autoridade daquele magistrado, daquele membro do Ministério Público, você tem o mínimo que a gente espera é que haja respeito dessas autoridades para com o servidor, com a população, com o consumidor, com o contribuinte. Porque todos nós somos contribuintes. Isso mesmo. Tá certo? Agora, no fundo, não é bem o que acontece. Na realidade, tivemos aí a demonstração daquele desembargador na praia do Guarujá, não é? Que é lamentável. Rasgou, do Guarujá não, de Santos, rasgou a multa, insultou o policial da Guarda Civil Metropolitana. Abuso de poder. Abuso de poder. Quer dizer, menosprezou, como se ele fosse ali, não é? O Deus. O Deus. Não é? Nem Deus, porque Deus é humilde, o Deus não, quer ele quer ser, mas ele quer ser o máximo. Acima de Deus. Acima de Deus, aí sim. É isso aí. Acima de Deus. Então, veja, o que eu sinto realmente é isso. Você tem em você, caro Chiquinho, meu amigo, você vê, cada vez você me surpreende mais, né? Com o seu talento, com a sua qualidade profissional, com o grau de amizade, com a sua simplicidade. Obrigado. Eu não tenho dúvida que o sucesso é a melhor palavra para identificar as suas ações. Mas eu sinto também o seguinte, Chiquinho, nós, até para mostrar um pouco para aquele que está nos assistindo e te ouviu aqui atentamente as realizações que você fez dentro da Prefeitura de Guaianazes, aqui na cidade de São Paulo, nós queremos mostrar agora para vocês também inúmeras fotos, não é? E também alguns eventos que você participou com a finalidade de que tudo isso realmente caracterize esse manancial de realizações que você atuou e nessa própria cartilha aqui, né? Muito bonito, bem feita. E eu gostaria de registrar uma coisa. Eu fiquei 30 anos no PSTB. Sim. O único cara as únicas pessoas que me deram o valor que eu acho que eu mereço diante de tudo que eu fiz foi o João Dória, que me escolheu por ser uma pessoa do bairro. Sim. Né? Então eu tenho gratidão pelo João Dória e tenho gratidão também pelo Bruno Covas, porque nós continuamos um trabalho e quando ele me escolheu, ele não pensou em mim, ele pensou na população de Guaianazes. Sim. Como foi feito nos outros bairros também com gestores do bairro. O gestor tem que ser do bairro, porque ele que conhece a região, ele que conhece os problemas, ele já vai direto no problema. Né? Porque você põe uma pessoa de longe, a pessoa vai conhecer, às vezes nem sai da cadeira e deixa a coisa acontecer porque ele está ali só para defender o salário e, na verdade, a população não merece um cara que está lá só para defender o salário. Verdade. A população merece uma pessoa que está lá para trabalhar para ela. Falar assim, ó, eu preciso que você resolva esse problema. E você fala assim, não, isso aqui é assim. Né? Eu, inclusive, nesses 2 anos e meio que fiquei na frente da subprefeitura, eu vou te falar, eu sou quase um engenheiro. Que né? maravilha! Porque, de uma forma indireta, você acaba aprendendo e achando soluções mais práticas, que tenha um gasto menor para poder resolver. Né? Então, eu acho que isso foi uma grande experiência na minha vida. Eu tenho gratidão pelo Bruno, pelo Dória, e assim, não tenho vergonha.
Tá? Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Todo mundo fala assim, não, tenho raiva da política, político não presta. Eu vou falar assim, eu não tenho vergonha de fazer política, porque eu faço a política da forma correta. Do lado do bem. Do lado do bem. Né? Então, quando você faz a coisa sem precisar se esconder, você não precisa ter vergonha nem medo de nada. Você vai para frente. E esse é o meu estilo. Essa é a sua luta. Essa é a minha luta. Essa é a sua bandeira. Essa é a minha bandeira. Ter orgulho de ser político. Tenho orgulho de ser político. E vou te dizer uma coisa, Chiquinho, isso é tão importante que você está falando, porque a grande verdade é a seguinte, por que hoje nós temos um monte de políticos que não são corretos? Porque os caras do bem, os caras bons, não disputaram eleição. Não lutaram para representar a sua sociedade. Por quê? Achando sempre o seguinte, não, esse negócio de política é só para cara que, tá certo, que não age corretamente, que mente para a sociedade. Não, não é. O bom político, os grandes países do mundo têm grandes políticos. Nós mesmos, no Brasil, temos grandes políticos. E para a felicidade da população. Sim. Está para ser votado o voto distrital. Né? Olha. E o voto distrital é exatamente isso. É exatamente privilegiar isso. Quem não for da região, o cara que for da região vai ser votado. E for eleito pela região, se ele não fizer o melhor, ele nunca mais volta para a política. Até porque, veja só, o que você está falando é tão coerente com as nossas realidades, porque você vê, você pega hoje um deputado estadual, um deputado federal, não é? Ou mesmo até um vereador. Você pega um vereador, como agora, nós vamos ter as nossas eleições agora, tá certo? No próximo dia 15 de novembro de 2020. Primeiro turno, segundo turno, dia 29. 29 de novembro. Então, veja, 15 de novembro, a sociedade de São Paulo já vai ter escolhido os 55 vereadores para ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal para defender, para fiscalizar, para atuar em nome da sociedade. Veja só, no fundo, quando você vota no vereador, vote no seu vereador que é do seu bairro, que está ali, tá certo? O Chiquinho, ele está em Guaianazes, é ele que tem que ser o escolhido. Se for o João na cidade de Tiradentes, é o João que tem que ser escolhido. Se for o Mané na Zona Sul, em Parelheiros, é ele. Porque não adianta você votar em alguém que você não conheça, que não esteja ali do seu lado. Justamente. Você vê, quantos vereadores Guaianazes, se quiser, elege? No mínimo 2, 3. 2, 3. 4. Até 4. É verdade. Até 50 mil votos para cada um, elegeu 4. 5. Hoje está com 200 mil eleitores. Então, tá aí 4. Que eu falei. 4 sim. Tranquilo. Tranquilo. Sem pestanejar. Não é? E tem nomes, e tem qualidade para isso lá em Guaianazes. Né? Você é um grande nome, é um grande administrador, mostrou nosso colega, advogado, defensor da justiça, um operador do direito, alguém que está incomodado em fazer realmente justiça social, trazer a paz social. Quer dizer, eu penso que nós temos aí toda uma motivação, meu querido amigo, agora, né, tratando doutor Antônio Eduardo dos Santos, né, nosso advogado das grandes lides, das lides sociais, do mais pobre, do mais oprimido, daquele que realmente precisa. Né? E eu tenho certeza que na sua banca você deve ter lá ações pro bono que não acaba mais. Né? Pro bono é quando o advogado não cobra nada, ele faz para ajudar o seu constituinte. Né? Que é uma compensação, né? Pessoal. É uma compensação pessoal, porque... primeiro porque se eu não tivesse a ajuda, Sim. eu não seria advogado. Certo. Né? Então a única forma de eu compensar por essa dádiva que Deus me deu Sim. é você fazer algumas coisas gratuitas até para as pessoas que precisam mesmo. Lógico, né? Lógico. Para que ela não tenha o sofrimento de ter que ir lá na Avenida Liberdade 32 e ficar 6 meses esperando a defensoria fazer alguma coisa, né? Ela tem que... É o mínimo que a gente pode fazer. E na nossa subseção lá, que é de Itaquera, Sim. tem muito desse trabalho aí.
Ainda não tem subseção da OAB em Guaianazes, né? Em Guaianazes, não. A Precisamos subseção criar, hein, Chiquinho? de Guaianazes é Itaquera. Precisamos criar a subseção de Guaianazes. A OAB precisa ter uma subseção representativa. Eu fiz parte da subseção de Pinheiros eu sou até hoje inscrito na subseção de Pinheiros, né? Você sabe, você falou de Pinheiros, eu vou fazer uma passagem muito rápida aqui. Em 1986, foi implantado o juizado de pequenas causas. Sim. E o meu professor de Direito Civil, que era o Dr. Huller Júnior. Antônio Rulli Júnior. Isso mesmo. Foi meu professor na faculdade. Então, ele foi meu professor e ele era juiz lá no Fórum de Santo Amaro. Santo Amaro, exatamente. E eu fui para lá em 86 justamente para a gente implantar o juizado de pequenas causas. Olha que lindo. Que foi criado pelo Watanabe, né? Isso, Watanabe. O Watanabe, ele que ministro criou. do STJ. Ministro. Isso mesmo. Então, na época, quando ele criou, era juiz, mas depois virou ministro do STJ. Isso. E eu tenho essa recordação aí, participei em Santo Amaro, quando Santo Amaro queria se emancipar, né? Fui escrutinador, escolhido pelo Antônio Rulli Júnior, que eu tenho um carinho muito grande. Que Deus esteja cuidando dessa alma maravilhosa, doutor Antônio Rulli Júnior, o filho dele, inclusive, né? Tá aí, quem vai estar nos assistindo, e eu tenho certeza, ele depois virou desembargador, eu acompanhei, foi presidente da APAMAGES, né? Isso mesmo. Perdão, da APAMAGES não, ele foi presidente da Escola da Magistratura. Da Magistratura, E atuou lá durante muitos anos. Fantástico. Foi meu grande mestre de Direito Civil. Sim. E um grande magistrado. Olha, tá vendo? Por que você não pode generalizar quando você fala, não, porque fulano, beltrano, não. A grande verdade é a seguinte, o Brasil é feito de bons brasileiros, de bons servidores públicos, de bons funcionários públicos, de gente do bem. Por isso que nós somos a 8ª economia do mundo. É verdade. Não é por acaso que nós temos 3 trilhões de dólares de faturamento anual, de PIB anual. Quer dizer, é uma nação fantástica. Nós precisamos reagir, nós precisamos nos unir. Nós temos que fazer política quando tem que fazer política. E os políticos têm que servir a sociedade com qualidade. Meu querido amigo Chiquinho, a sua colocação aí para nós encerrarmos esta aula que você nos deu e demonstrando aqui toda a sua biografia, o seu trabalho, a sua determinação. Meu querido amigo doutor Antônio. Sérgio, eu quero só agradecer essa oportunidade e que eu seja uma semente para a população que precisa ser assistida, né, com dignidade. Eu quero ser um instrumento em que essa semente crie outros instrumentos também para que melhore a vida das pessoas que precisam. Né? Maravilha. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado você. E você está aqui no coração. Estamos juntos. Nós vamos continuar acompanhando o seu trabalho. Eu quero agradecer toda a sua assessoria que está aqui. Quero agradecer meu querido amigo especial, José Luiz Zanzini, professor doutor José Luiz Zanzini, e o trabalho que ele tem prestado conosco também como vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. E, mais do que isso, torcer para que todos os seus projetos sejam vitoriosos, para que você realmente continue fazendo o que você faz muito bem, que é prestar um relevante serviço para a sociedade de São Paulo. Para todos nós, para você que está nos assistindo, um fortíssimo abraço. Que Deus nos abençoe. Que essa semente que está sendo plantada germine, tenha muito sucesso e que a vida cada vez melhore, que a paz social e principalmente a igualdade social seja os nossos objetivos. Felicidades e até um próximo Sala de Imprensa. Até lá, tchau, tchau.